Quero convidar a todos nós a abrirmos as nossas Bíblias pela derradeira vez na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos hoje, irmãos, a partir do versículo 10, continuar a mensagem da semana passada, cujo tema foi andando em contentamento altruísta na suficiência de Cristo. Andando em contentamento altruísta na suficiência de Cristo. Eu inverti as palavras. Muda ali, por favor. Porque fica mais fácil de fazer sentido. Andando em contentamento altruísta na suficiência de Cristo. Nós começamos na semana passada, para os irmãos que estavam aqui, aqueles que assistiram, para nós recapitularmos, no versículo 10, e fomos até o versículo número 13. Então nós vamos ler esse texto agora e incluir o resto até o versículo 20, para completar o texto dessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20. Abra sua Bíblia, por favor, se você ainda não o fez. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10, com exceção das saudações finais, o último texto desta carta. Vamos juntos, diz assim a palavra do Senhor, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, há 14 mensagens atrás, não foi há 14 semanas que nós tivemos algumas interrupções por ocasião de viagens, nós começamos a andar na carta de Paulo aos Filipenses, e o tema da carta que nós propomos para todo ele é esse que está projetado no slide anterior. A alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Eu sei que a gente tem uma memória curta, breve, difícil de guardar algumas coisas, às vezes a gente não lembra nem o que almoçou no dia anterior, mas eu convido você daqui a um tempo a visitar essas mensagens que estão disponíveis online para você, dar uma olhada naquilo que Deus nos falou durante esse tempo, talvez revisitar coisas que Deus falou a você em particular nesse tempo. Mas eu não sei para você, mas para mim foi uma experiência muito abençoadora. Já li, provavelmente você também, a carta de Paulo aos Filipenses inúmeras vezes, nem lembro quantas. Mas quando você para examinar cada detalhe, cada nuance, foi muito diferente. Aprendemos muito. E agora, quando estamos no último capítulo, desde semana passada, nós temos visto essa lição, esta grande ideia, andando em contentamento altruísta na suficiência de Cristo. Na primeira parte, no versículo 10 até o versículo 13, nós vimos as 3 primeiras lições
que Paulo nos ensina neste contexto. Em primeiro lugar, a igreja deve manifestar contínuo investimento na obra. Este foi o versículo 10. Em segundo lugar, o cristão deve viver bem em qualquer circunstância, que foi o versículo 11 e 12. E em terceiro lugar, isso domingo passado, o contentamento cristão vem da suficiência de Cristo, que é o emblemático e famoso versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Caso você não conheça, não tenha visto a mensagem semana passada, não tem problema, está online, você pode ver depois. Nesta noite nós vamos prosseguir, e a partir do versículo 14, neste caso do 14 até o 16, nós vamos encontrar a quarta lição, continuando a série, que Paulo nos traz no texto que nós lemos essa noite. No versículo 14 e 16, Paulo nos ensina, continuando a frase do ponto 3, o contentamento cristão vem da suficiência de Cristo, mas a nossa necessidade de participação não é anulada. Do versículo 13 e no contexto para o versículo 14, Paulo vai completar um pensamento em que, apesar de Cristo nos bastar, apesar dele ser suficiente, não pode uma necessidade ser enxergada e eu dar uma de espiritual, no sentido de, não, isso não é importante. Importante é o espiritual. O importante é Cristo. Com certeza absoluta. Ele não é só importante, ele é fundamental. Não obstante, nós estamos em um contexto de uma oferta que foi enviada pelos filipenses para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava preso, especificamente em uma prisão domiciliar. Ele tinha que pagar o aluguel daquela casa, por exemplo, senão ele tinha que ficar numa prisão romana, ele tinha que comer, ele tinha que se manter, e a igreja o estava ajudando. Ou seja, a suficiência de Cristo que ele coloca no versículo 13, irmãos, não anula, não cancela a necessidade de que aquela igreja o ajudasse. E a mesma coisa vale para todos nós. Cristo é a nossa suficiência, mas a necessidade do meu irmão, da obra de Cristo, da igreja, vai ser suprida através da minha e da sua participação. A compreensão da suficiência de Cristo, é claro, é primordial, importantíssima, e nós temos, irmãos, que pregar e relembrar isso a nós o tempo todo. Não importa a circunstância, o Senhor Jesus nos basta. Sermos dele é a coisa mais importante na vida. Ser salvo, ser de Cristo, é algo sem comparação de nenhuma outra conquista humana. Agora, isso dito, Jesus multiplicou os pães e peixes depois de ter ensinado a multidão. Eles não compreenderam, é claro que Jesus era superior às bênçãos dos pães e peixes que eles estavam recebendo, mas ainda assim, Jesus alimentou as multidões. Se Jesus tivesse a compreensão, meus irmãos, de que ele veio aqui apenas e unicamente para trazer o evangelho, que é insubstituível, mais importante, ele não teria feito nada do que fez, não teria curado enfermos, não teria alimentado as multidões, mesmo que esses sinais fossem uma prova da sua divindade e de que ele era o Messias. Ele poderia ter feito outras coisas, não é verdade? Ele poderia ter mostrado toda a sua glória. Ele poderia ter desafiado a lei da gravidade e voar por toda a Judéia e por Jerusalém. Seria um enorme impacto no primeiro século, né? O super Jesus. Mas quando Jesus escolhe os sinais que ele vai fazer, perceba, na maior parte ele preenche uma necessidade das pessoas com as quais ele está lidando. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Ele estava em um casamento, como nós conhecemos as bodas de Caná, e o vinho acaba. Jesus não levanta e diz assim, olha, o vinho acabou, mas não se preocupe, eu vou trazer aqui uma mensagem muito importante espiritualmente, que é muito melhor do que eu trazer vinho. Não. Ele preenche a necessidade daquela situação. Na multiplicação dos pães e peixes, o povo estava com fome. Cegos, leprosos, chegavam até Jesus e ele não os despedia apenas com uma mensagem espiritualmente edificante. Ele curava os enfermos,
limpava os leprosos, ele dava visão aos cegos. Perceba, meus irmãos, que a superioridade das coisas espirituais, a primazia das coisas espirituais, não anula a necessidade de nós compreendermos que estômago não se enche com sermão. De que a dor do meu irmão não se enche com uma palavra muito bonita. Às vezes é necessário chorar junto. Às vezes é necessário ajudarmos financeiramente. Às vezes é necessário ajudarmos com o nosso tempo. Às vezes é necessário nós ajudarmos, ponto. E além da principal parte espiritual, suprir a necessidade daquele irmão ou daquela irmã. Portanto, a nossa necessidade de participação não é anulada pela proeminência, pela maior importância da obra de Cristo na cruz do Calvário por todos nós. Eu achei isso muito importante, irmãos, porque apesar do final da nossa mensagem na semana passada, pelo menos a mim, tem me agradado muito como nós colocamos diante da palavra de Deus que o Senhor Jesus é o primeiro na nossa vida. Eu não quero passar para a nossa igreja a ideia de que nós somos tão espirituais, que o sofrimento ou a percepção do sofrimento seja algo menos espiritual. Porque depois de ter falado tudo aquilo que ele falou nesta carta, e particularmente versículo 13, o que Paulo diz? Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Paulo não chega e diz, eu recebi a oferta de vocês, mas não foi importante, porque afinal de contas, eu tenho Jesus. Pouco importa o que eu vou comer amanhã. Ele diz, foi bom vocês terem participado. E aí ele lembra que no começo, há 10 anos atrás, do texto, é claro, quando a igreja dos Filipenses foi plantada, exatamente esta igreja foi a única que ajudou. Esta é uma igreja que tem contínua participação na obra de Deus. Ela está sempre junto. E nesse caso, meus irmãos, é interessante porque muitas igrejas talvez ficaram esperando que outros ajudassem. Ou outras talvez tenham pensado, Paulo está trabalhando lá em Filipos, isso não é para mim. Ele não está trabalhando aqui em Corinto, ele não está trabalhando aqui em Éfeso. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ser desafiados por Deus para contribuir em uma obra da qual diretamente nós em nada nos beneficiamos. Quer ver só? Além da alegria, do prazer de ver os relatórios, de ver os vídeos do trabalho que os nossos missionários fazem nos 4 campos que nós investimos, nós não temos nenhum benefício direto. Os moçambicanos estão sendo abençoados, os portugueses estão sendo abençoados, os gaúchos do interior do Rio Grande do Sul estão sendo abençoados, mas eu não estou. O missionário está trabalhando lá. E a obra de Deus, meus irmãos, funciona exatamente assim. Nós investimos em campos distantes, em pessoas que não estão ministrando ou trabalhando para nós, porque o objetivo é servir a necessidade de outro. E é interessante, meus irmãos, que muitas vezes, e eu já ouvi isso muitas vezes na igreja do Senhor, às vezes as pessoas perguntam exatamente assim, mas nós vamos investir e depois ele vai para outro lugar. Depois ele vai fazer outra coisa. Nós não vamos ser beneficiados. E nós esquecemos, meus irmãos, nós vamos ver no resto do texto, que nós estamos sim sendo beneficiados. Além disso, meus irmãos, no versículo 16, ele diz, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Guarda essa última palavrinha, a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, além disso, essa igreja podia contribuir porque estava se informando das necessidades do apóstolo. Apesar de haver uma necessidade de que nos comuniquemos, que a gente passe para os outros qual seja a nossa necessidade, irmãos, muitas vezes problemas acontecem dentro da igreja local, no campo missionário, e nós não ficamos sabendo. Agora, no horário de oração, uma irmã acabou de me comunicar de um casal de missionários, que alguns aqui conhecem pessoalmente, que foram, vamos colocar na falta de outra palavra, dispensados. Estão voltando do campo missionário porque disseram, vocês não vão poder continuar aí. Não tem como, meu irmão, eu olhar uma notícia dessa, perceber uma notícia dessa e dizer, puxa, que chato, né? Quanto é que foi o jogo? Não. Porque isto me afeta.
A necessidade era do apóstolo que estava preso lá em Roma. Mas a igreja de Filipos diz, isso é nosso problema. Isto é nossa necessidade. Esta semana um colega pastor que não tem sustento algum, trabalha fazendo artesanato para se sustentar, e toda segunda e terça-feira ele mantém no interior do Nordeste um seminário para formar obreiros, para formar pastores que nunca sentaram no banco de seminário. Ele dá aula gratuita e ele precisava de um livro. Quando ele me procurou e falou assim, eu precisava deste livro, pastor, sua igreja tem como ajudar? Eu estou para mim que é uma coleção, talvez a coleção completa de comentários do pastor Hernando Dias Lopes, ou não sei. Era um livro de R$28. E eu fiquei percebendo, meus irmãos, como muitas vezes existe tanta gente na obra do Senhor que não tem absolutamente nada a ver com esses mercenários da fé que estão na televisão. Gente séria. Gente que está dando literalmente do que não tem para a obra. E ele, com muito tato, com muito dedo, eu falei, meu irmão, muito obrigado por ter compartilhado a sua necessidade comigo. E eu tenho absoluta certeza que nesse valor exorbitante, R$28, 35 com frete. Tenho absoluta certeza que os presbíteros da minha igreja não vão ficar chateados comigo se eu pedir que eu mande boleto para a gente pagar. Porque as necessidades estão ao nosso redor e essa igreja se envolvia, queria saber o que estava acontecendo. Mas uma coisa que me preocupa há muito tempo em nossa igreja é que nós somos uma igreja pequena em comparação a muitas outras. E muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo com o outro. Nós não sabemos do problema, da dor, da luta, da dificuldade do outro. Eu não estou me referindo a alguma coisa necessariamente financeira. Graças a Deus, até onde eu me recordo, eu não sei os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, nós não temos desempregados. Deus tem sido extremamente gracioso. E nós precisamos, irmãos, olhar para o lado, conviver, estreitar as distâncias e começar a enxergar por trás da cara de paisagem ou até do sorriso plástico que alguém está passando por um problema. E como o texto diz, irmãos, é uma via de mão dupla. Eu devo comunicar, mas eu também devo inquirir. Eu devo participar das minhas necessidades, mas eu também devo compartilhar as minhas necessidades. Porque afinal de contas, ninguém tem bola de cristal. Então, meus irmãos, pegando novamente o ponto 3 e lendo tudo, o contentamento cristão vem da suficiência de Cristo, mas a nossa necessidade de participação não é anulada. O texto continua, e a quinta e última lição da série de exposição bíblica em Filipenses é simples. Dar é mais abençoador do que receber. No versículo 17 ao versículo 20, Paulo começa no versículo 17 dizendo, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. No versículo 17, irmãos, Paulo nos ensina uma primeira sublição desse ponto número 5. Aquele que oferta é recompensado por Deus. Agora perceba que o texto não está falando absolutamente de nada material. Paulo usa no versículo 7 uma linguagem comercial e o foco dele não é o pagamento em si, ou seja, as ofertas. O foco de Paulo são os rendimentos, os juros que os filipenses receberão. Paulo tira o foco, meus irmãos, de um mero suprimento material e coloca na esperança eterna. A palavra de Deus é repleta desses ensinamentos onde o que acontece aqui é uma mera sombra daquilo que receberemos lá. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que o que mais alegra ele é que aquela oferta que eles mandaram para sustentar o apóstolo renderia aos filipenses juros espirituais. O que a Bíblia chama de galardão. Palavra complicada, né? Substitui por recompensa porque significa a mesmíssima coisa. Recompensa eterna, espiritual. Você se recorda? A palavra de Deus diz que nenhum copo de quê? De água que se dê em nome do Senhor deixará de ser recompensado.
E não é só isso que a palavra de Deus fala. Em Coríntios 2:9, o próprio apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo está jogando, meus irmãos, para a eternidade a nossa real recompensa. Paulo está jogando para o futuro, para a vida eterna, aquilo que nós vamos ser recompensados por absolutamente tudo o que fazemos aqui. Por absolutamente tudo o que investimos na obra de Deus. Por absolutamente tudo o que colocamos para servir ao nosso Senhor e ao nosso próximo. O Senhor Jesus falou a mesma coisa. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, nós temos aquele famoso texto em que Jesus diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro aonde, irmãos? Nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Novamente, meus irmãos, nós temos um conflito em que neste mundo e na nossa sociedade, não é? Você é estimulado a querer coisas materiais, a querer recompensas materiais. Segura onde você está sentado para você não cair no chão. Vai acontecer agora o aniversário de uma... Desculpa, eu ia falar igreja, mas de uma sinagoga de Satanás, lá em São Paulo. E quem comparecer vai participar do sorteio de um carro zero. Isto é o anticristianismo apelando para as paixões mais animais do ser humano. Ter, reter, ganhar privilégios. Isto não é o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. O aniversário desta igreja, a propósito, em abril. Mas você vai ganhar um pedaço de bolo ali na frente. Vai ter sorteio algum. Mas eu prometo a você, vai ter um culto muito edificante. E uma palavra de Deus para o seu coração. Por quê? Porque enquanto o nosso Senhor jogava as nossas esperanças para a eternidade, o homem quer atrair o outro homem por recompensas aqui na terra, mas aquele que oferta é recompensado por Deus espiritualmente na eternidade. Dar é mais abençoador do que receber, porque no versículo 18, aquele que oferta adora a Deus. Versículo 18 diz: recebi tudo que tenho e mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Aí no final ele diz: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aquele que oferta, meus irmãos, não está fazendo para si, para ser recompensado. Fazemos como uma forma de adoração a Deus. Diante da descrição de Paulo dos efeitos das ofertas dos filipenses, mais do que suficiente, estou amplamente suprido, ele completa: isso que vocês ofertaram são uma oferta agradável, um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Tudo que Paulo menciona nessa última frase, nessa última parte, são termos do Antigo Testamento. O que acontecia lá, meus irmãos? Você tinha basicamente dois tipos de sacrifícios. Preste bem atenção. Você tinha o sacrifício para perdão dos pecados. Então o camarada pecou, ele pegava lá, pobre da ovelhinha, pode ser da rolinha, pode ser de um boi, vai que o pecado é grandão, e ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, diante do sacerdote, e confessava os seus pecados. Então, simbolicamente, os seus pecados passavam pela lei de Moisés para o animal, e ele era sacrificado pelo sacerdote. Agora, você não pecou nada, seu filho nasceu, você casou, você está alegre, você está feliz, você quer agradecer a Deus, você fazia a mesma coisa. Você pegava o animal e fazia um sacrifício de louvor. Ou você podia oferecer alguma coisa para o templo, não importa, mas era um sacrifício de paz, como está escrito no Antigo Testamento. Com a morte de Cristo, esse sacrifício aqui já foi cumprido de uma vez por todas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você disse amém, imagina os animaizinhos. Acabou. Mas, e os sacrifícios de paz? E o louvor e a adoração? Continua, meus irmãos, na nova aliança, no Novo Testamento, através do nosso serviço.
através daquilo que nós fazemos, com o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ou seja, como não precisamos mais matar animais para perdão dos nossos pecados, também não precisamos para agradecer e adorar a Deus. Nossa vida, nosso serviço, nosso louvor, nossas ofertas, tudo que nós temos, não são uma troca que fazemos com Deus, não é uma barganha que fazemos com Deus, mas sim um ato de grata adoração ao Deus que tanto fez por nós. É tão interessante, meus irmãos, que as pessoas não compreendem porque liga a televisão e é sinagoga de Satanás atrás de sinagoga de Satanás, dizendo: traga o seu dízimo, traga o seu trízimo e você vai ser abençoado. Mentindo, enganando, adulterando a palavra de Deus. Há umas semanas atrás alguém parou dizendo assim: você é crente, você dá dízimo para o pastor? Eu falei: não dou dízimo para mim mesmo. O senhor é pastor? Aí o cara já ficou mais com medo, afinal de contas. E eu perguntei: qual é o seu problema com o dízimo? Aí ele colocou o que todo mundo já sabe: dos ladrões da fé, dos mercenários, etc. E eu falei para ele: e se eu falasse para você que na nova aliança Deus não tem compromisso de lhe fazer rico? Deus não tem compromisso de lhe fazer nada, afinal de contas. Não, mas por que então que o senhor oferta, o senhor dizima? Porque eu já recebi dele muito mais do que eu poderia dar se eu desse a minha vida toda. Porque não 10% ou uma oferta é dele. Tudo o que eu tenho é dele. Uma esposa, 3 filhos, bens, tempo, saúde, tudo é dele. E para ele e por ele. Eu oferto porque alguém um dia ofertou e possibilitou missionários virem ao Brasil trazer o evangelho do qual eu sou fruto. Eu oferto porque quando a minha avó passou necessidade, a igreja levantou uma oferta para ajudá-la. Eu oferto porque uma vez quando nós não tínhamos literalmente nada em casa e ninguém sabia disso, quando morava no nosso primeiro ano de casamento no Rio de Janeiro, do nada alguém bate na nossa porta e as irmãs, as senhoras da igreja tinham levantado uma cesta de alimentos e levaram na nossa porta. Eu oferto porque eu sou grato e porque já recebi mais do que eu poderia pagar se vivesse mais do que uma vida. E as pessoas não conseguem compreender que aquele que oferta faz porque adora a Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 18. A oferta de vocês é um aroma suave, ele usa a linguagem do Antigo Testamento para ensinar isso. Dar é mais abençoador do que receber. Aquele que oferta é recompensado por Deus. Aquele que oferta adora a Deus. Terceiro lugar, aquele que oferta é cuidado por Deus. E chega, meus irmãos, outro versículo muito conhecido de Filipenses, especialmente Filipenses 4. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A frase que temos, meus irmãos, nesse versículo não é apenas uma declaração, mas muito mais uma oração. Diante da atitude altruísta dos filipenses em ofertar a Paulo, ele ora por esses irmãos. Veja que Paulo, irmãos, não tem controle sobre aquilo que Deus vai fazer. Paulo não pode declarar, determinar e muito menos prometer que esses irmãos seriam ricos, seriam prósperos. Mas o que ele promete é que um Deus que é sempre justo vai cuidar deles, como diz o texto, conforme as suas necessidades. Lembra, meus irmãos, lá do versículo que eu falei para você lembrar que ele termina com necessidade? Logo depois, Paulo vai falar que ele está o quê? Suprido, que ele está preenchido de todas as suas necessidades pelos filipenses. Não é exatamente isso que ele fala? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O problema, meus irmãos, nós vivemos dias em que a pessoa lê esse versículo e começa a fazer sua lista. Camaro Preto. Casa de frente para o mar em Fortaleza. Férias na Riviera Francesa. Tem que ter uma coisa espiritual. Viagem para Israel. Eu não vi necessidade alguma.
E não é só nesse texto que as pessoas atropelam qualquer regra de interpretação bíblica. Inclusive adulterando o texto. Lembra de Mateus 6,33? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É isso que diz o versículo? Sim ou não, irmãos? Aonde que eu troquei? E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Há muito tempo atrás eu me lembro de estar conversando com o irmão, tão sincerozinho, tão simpático, dessas igrejas de rolar a porta. Sabe como é que é? O cara aluga uma lojinha ali, rola a porta, põe meia dúzia de cadeira e começa com o microfone a esbravejar. E ele disse que o pastor dele disse que Deus vai dar todas as coisas. E citou Mateus 6,33. Eu falei, irmão, o irmão já se deu o trabalho de ler o resto do capítulo? Não. Então vamos ler junto aqui. Peguei o celular na época, demorou, que era um celular ruim, que é desgraça, faz uns anos isso aí. Aí abri. Vamos ler agora? E tudo aquilo que ele falou que ele estava orando e esperando de Deus, não estava no texto. Ele ficou meio murchinho, meio desanimado, mas eu falei, mas agora o irmão sabe exatamente o que esperar de Deus. Assim Paulo está orando, meus irmãos. Deus suprirá todas as suas necessidades. Aí aqui vai uma pergunta, meu irmão. Tem você orado? Tem você clamado a Deus especialmente pelas suas necessidades? Ou você tem levado para Deus uma listinha de Papai Noel? Tudo bem que não tenha na sua lista um Camaro preto, nem um apartamento de frente para o mar em Fortaleza? Mas será que realmente nós temos nos contentado com o que Deus tem encarado na nossa vida como necessidade? Sabe que nós temos percebido, meus irmãos, que nós estamos no final de uma carta de um homem que está preso, de um homem que está sem ninguém que possa interceder por ele lá na corte romana. Um homem que pode experimentar um martírio a qualquer momento. Um homem que inclusive diz, olha, vocês não precisavam nem ter mandado oferta, mas que bom que vocês mandaram, a prioridade dele não é essa. E não obstante, ele diz o quê? Deus vai suprir todas as necessidades. O que Paulo está fazendo, meus irmãos, para nós é dizer, o que ele fez comigo, ele vai fazer com vocês. A minha necessidade era o aluguel e a comida, e ele usou a vida de vocês. Deus vai fazer a mesma coisa. O meu desafio final, meu irmão, é que diante da vida que Paulo levava e o que ele nos transmite nesta carta em especial, nós possamos, meus irmãos, como igreja do Senhor, examinar o nosso coração. Se nós temos sido seduzidos, preste bem atenção, pelo marketing que entra na sua casa todo dia. Esta semana, nós paramos para assistir o Globo Repórter. E eu confesso, irmãos, faz muito tempo que eu não assisto TV aberta. Eu não sabia nem o horário. E nós tão mal sabíamos sobre o programa que o Azaf perguntou, que horas é? E era quinta-feira, e o programa passa na sexta. Nós estamos que nem aquele menino do WhatsApp. Olha, é sexta, não, é quinta. Estou perdido. E aí finalmente conseguimos descobrir na internet qual era o horário. Então era bonito, era sobre a natureza, sobre espaços. É um bom programa. E aí veio o intervalo. Aí eu comecei a prestar atenção. E eu comecei a ver, irmãos, eu não lembro a última vez que eu assisti um comercial de televisão. Aí eu vi, falei, eu não preciso disso. Aí veio o próximo. Para que eu quero isso? E veio o próximo. Eu falei, se depender de mim, vai tudo passar fome. Mas o jeito que ele estava colocando lá, a minha vida não seria a mesma sem aquilo lá. Que pessoa infeliz. Alguns dias atrás eu visitei uma loja. E eu deixei claro para a vendedora, eu estou só conhecendo. Na minha cabeça, eu fui até com o meu filho do meio, eu fui arriscar para vai que tem uma coisa que dá para comprar, né? Lé do engano. Camisas que custavam meio salário mínimo. Eu cá comigo, se ela soubesse quanto custou essa aqui, ela nem me dava mais atenção como vendedora. Ficava doida que eu saísse por aquela porta. Mas as pessoas têm necessidade disso.
Mas não é de maneira nenhuma a mesma necessidade que está em Filipenses capítulo 4. Meu irmão, preste bem atenção, não estou dizendo agora que você vai lá no feirão do garimpeiro e pegar aquela roupa, tá? Vai andar de qualquer maneira, não é isso. Mas é o apego à marca. E neste fim de semana, na conferência de fé reformado, o pastor Jader falou a mesma coisa muitas vezes sobre os nossos filhos. Uma vez eu estava lá em São Paulo, no Rio, na loja Centauro, procurando um tênis que estivesse dentro do meu orçamento. E do meu lado havia uma criança experimentando um tênis de R$450. Na época, quase um salário mínimo. E a menina ainda estava fazendo birra, porque não queria daquela cor. A vontade que eu dava era pegar o tênis e dar no pai, não é na menina não é na criança. Porque nós vivemos uma sociedade que injeta em nossos lares e em nossa mente todo o tempo que você só será feliz se esta necessidade que nós estamos apresentando seja suprida na sua vida. E aí você olha para o seu contra-cheque e diz: contra-cheque, você não está à altura da necessidade que a televisão disse que eu tenho. A culpa é de quem, irmãos? De quem, irmãos? Você sabe. De Deus, claro. Porque afinal de contas, Ele não supriu a minha necessidade de um melhor contra-cheque para as necessidades que o mundo disse que eu tenho. É claro que a culpa não é de Deus. Mas é aquilo, meus irmãos, que a nossa carne é alimentada por este mundo o tempo todo. Que a nossa carne é programada, ou pelo menos se tenta, por este mundo o tempo todo. Dar, abrir a nossa mão, contribuir, é mais abençoador do que receber. Porque o texto termina, meus irmãos, no versículo 20: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Diante das verdades que nós vimos, não apenas no capítulo 4, mas em toda a carta dos Filipenses, Paulo apenas glorifica a Deus. Quer estejamos dando ou recebendo, quer tenhamos muito ou pouco, quer estejamos passando necessidade ou com fartura, tudo é para a glória de Deus. Não importa se eu estou recebendo a carta em Filipe, gozando da minha liderança, ou se eu estou preso em Roma, tudo é para a glória de Deus. Por quê? Porque a alegria do viver por Cristo, diante de desafios ao crescimento na verdade, só pode ser uma realidade na nossa vida, irmãos, se nós compreendermos aquilo que o apóstolo passa para esta igreja nesses 4 capítulos. E como nós temos falado em todas as mensagens, você vira para cá, você vira mais uma vez e você não encontra uma lamúria, você não encontra uma reclamação. Aí você para pensar: pastor, calma, a carta não acabou, ainda dá tempo. Então vamos ver. No versículo 21, ao final, como é que Paulo termina a sua carta? Saúdam a todos os santos em Cristo Jesus. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Eu fico pensando se os irmãos, quando receberam essa carta, perguntaram para Epafrodito: Epafrodito, tem um PS? Sabe o que é PS, né? Quando alguém escreve uma carta no final, PS. Não se esqueça que mês que vem tem um aluguel de novo. Não se esqueça que eu tenho que comer mês que vem. PS2, se puder, inclusive, manda Epafrodito com as ofertas, porque eu preciso dele aqui para me ajudar. Lembra que ele mandou Epafrodito, apesar de que Epafrodito era necessário lá de Paulo? Nós vimos isso lá pela mensagem 6 ou 7, nem lembro mais. Não tem PS. Não tem observação. A carta acabou. O homem preso em Roma escreve unicamente pensando em edificar a igreja que ele deixara na cidade de Filipos. Como anda o meu irmão, minha irmã? As suas prioridades, as suas necessidades? Como anda o foco da sua vida?
Se você não se recorda de muitas das coisas que Deus nos falou nessas 14 semanas, eu desafio você a olhar suas anotações, desafio você a assistir a uma mensagem ou muitas mensagens de novo, para você começar a compreender por que nós dissemos em todas estas semanas que a alegria do viver por Cristo, diante de desafios ao crescimento na verdade, era a mensagem que Paulo trazia nesses 4 capítulos de Filipenses. Talvez você esteja aqui esta noite, você foi convidado, você já vem vindo em nossa igreja há algum tempo, você veio pela primeira vez, tanto faz. Talvez você esteja aqui esta noite e grande parte do que nós falamos, você disse assim, poxa, que coisa bonita. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todas essas coisas que nós falamos hoje e viemos falando nas outras 14 semanas, 13 semanas, são impossíveis de você viver. Peraí, se é impossível, por que o senhor pregou? Calma. É impossível se você não conhecer pessoalmente a Cristo. O homem que escreveu isto aqui conhecia a Cristo pessoalmente. Pouco me importa se você acha que é um cristão. Pouco me importa se você nasceu e cresceu em um país que se diz cristão. Pouco me importa se você acha que Deus existe e ama Deus. O que você precisa é conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. É reconhecer os seus pecados, em arrependimento se aproximar da cruz, aonde você pode encontrar salvação. Frequentar uma igreja é maravilhoso. Ser igreja é que é o importante. Estar junto do povo de Deus é maravilhoso, mas ser povo de Deus é que é o importante. E isso você não consegue de outra maneira a não ser por Cristo Jesus. Tudo isso que esta igreja fez pelo apóstolo fez porque o Espírito Santo se movia nesta igreja, porque eles conheciam a Cristo Jesus. A minha oração é que você compreenda o desafio que Deus está trazendo a você, meu querido amigo, visitante, para que você se renda aos pés do Senhor. Como pecador que você é, eu também sou, e Ele como Salvador, o único que pode ser. E a minha oração, meu irmão, é que você examine a sua vida diante da palavra de Deus, que ela seja para você como um espelho, e que a verdade de Deus refletida nesse espelho possa mostrar a verdade, o raio-x, a análise de quem você é, de quem eu sou e de quem nós somos como igreja. Vamos orar, encerrando a nossa série. Deus querido, nós te exaltamos e glorificamos, porque aprendemos tanto, ó Deus, na Tua palavra durante estas semanas. Como é bom saber, ó Deus, que nós servimos a um Senhor que está acima de todas as nossas necessidades e que nos é suficiente. Mas que ainda assim, Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque Tu nos basta. Te exaltamos, ó Deus, porque melhor é morrer e estar com Cristo. Porque para nós o viver é Ele, Cristo, e o morrer é lucro. Tantas lições que nós aprendemos, ó Deus, aos ataques que a fé tem recebido, e em tudo isso o Senhor tem se manifestado, edificando e amadurecendo a Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas conhecer aquilo que a Tua palavra nos disse nestas semanas, mas a praticar aquilo ao que ela nos desafiou. Nós oramos também esta noite pelos nossos amigos. O Senhor conhece cada um aqui que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador. Que eles possam se entregar aos pés de Jesus ainda esta noite. Nós oramos no nome deste Cristo maravilhoso, hoje e para todo sempre. Amém e amém.